Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como a história regional e local tem sido tratada na produção didática nacional. Após examinar essa breve sistematização acerca do modo como os pesquisadores têm tratado os estudos locais e regionais na historiografia, desloquemo-nos para o âmbito da história escolar, no esforço de identificar os cenários de avaliação do livro didático de História para o ensino fundamental no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, bem como as orientações teórico-metodológicas que os livros didáticos regionais de História têm apresentado. O Guia de Livros Didáticos, PNLD de 2010, para séries anos iniciais do ensino fundamental, a área de História apresenta a conceituação dos livros didáticos regionais como impressos que registram a experiência de grupos que se identificam por fronteiras espaciais e socioculturais, formando um conjunto de livros utilizados em situação didática no ensino de História, destinados ao público escolar de um município ou de um estado do Brasil. Consta no guia que foram inscritos 64 livros regionais para avaliação, tendo sido aprovados apenas 36, contemplando obras de 17 estados brasileiros e do Distrito Federal. Apenas os estados do Acre, Alagoas e Sergipe não tiveram livros inscritos para avaliação neste PNLD. Entretanto, todas as regiões geográficas brasileiras tiveram obras inscritas, assim representadas: 11 da região Norte, 22 da região Nordeste, 12 da região Sul, 17 da região Sudeste e 10 da região Centro-Oeste. A predominância dos livros recai sobre os recortes regionais relativos à história dos estados, sendo pouco expressiva a presença de livros acerca da história dos municípios. Cabe aqui apontar as conclusões de Bresciani, de 98, na página 243, relativamente aos estudos historiográficos sobre o tema urbano. Diz a autora que o tema urbano tem sido, entre os estudiosos das cidades brasileiras, objeto das pesquisas de geógrafos, de arquitetos e urbanistas, sociólogos, economistas e, mais recentemente, de antropólogos e historiadores. É importante notar que somente na década de 80 uma área temática específica sobre cidades ganha a definição precisa como linha de pesquisa em programas de pós-graduação na Universidade Brasileira na área de História, dando lugar à formação de grupos de pesquisadores e estimulando os estudos urbanos nos domínios da historiografia. Assim, não há de estranhar a restrita produção de livros didáticos sobre as cidades, se a própria pesquisa historiográfica ainda está tão timidamente produzida. Embora não seja vedada a sua inscrição no edital, para se ter uma ideia, dentre os 36 livros regionais aprovados, somente 3 estão circunscritos à história dos municípios, relativamente às cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e Londrina, configurando um percentual inferior a 10%. Quanto à avaliação qualitativa dos livros regionais, o Guia 2010 apresenta as obras classificadas sob 3 formas de organização que expressam o fio condutor da estruturação proposta: a temporal, quando a obra está organizada em sequências cronológicas, orientando-se pela periodização tripartite, colônia, império e república; temática, quando a obra se configura por eixos temáticos ou temas; e especial, quando os conteúdos são desenvolvidos com base em uma história ficcional ou através de personagens fictícios que dialogam ao longo do livro. Tem-se, assim, 21 obras com organização temporal, 12 com organização temática e 3 com organização especial. Para os profissionais que têm acompanhado a produção e circulação do livro didático regional de História na última década, salta aos olhos a qualificação que este projeto cultural vem apresentando. As 36 obras regionais avaliadas e aprovadas no PNLD 2010 apresentam significativa diversidade de proposições históricas e pedagógicas, contendo muitas potencialidades e também algumas fragilidades que persistem em algumas obras a despeito da qualificação crescente. É evidente também o rigor da avaliação realizada, uma vez que aproximadamente 56% dos livros regionais inscritos não lograram a aprovação. Dentre as atuais potencialidades dos livros regionais podem-se destacar aspectos como as preocupações dos autores em oferecer ferramentas conceituais e metodológicas aos professores e estudantes para conhecerem o ambiente em que vivem e compreender as diversas experiências culturais que os cercam, fortalecendo os laços de pertencimento, o respeito às diferenças, a construção de identidades sociais plurais e também a formação para a cidadania. A ênfase no trabalho pedagógico prepara os estudantes para o reconhecimento e a interpretação de fontes históricas e para a valorização do patrimônio sociocultural da região, desenvolvendo atitudes de preservação, o cuidado em aproximar os estudantes das histórias cotidianas, configurando o estudo da história local, regional como base para a compreensão dos problemas enfrentados pelas comunidades no seu dia a dia, orientando também para ações práticas de transformação. Por fim, o fato de boa parte dos livros estabelecerem relação
relações entre as dimensões locais, regionais, nacionais e até mundiais, entre os fenômenos históricos estudados, articulando assim diferentes temporalidades e espacialidades para a compreensão da história. Ora, ao mesmo tempo que se podem indicar essas articulações temporais e espaciais como potencialidades em expansão nos livros regionais, é preciso reconhecer que existem problemas dessa natureza, uma vez que algumas obras ainda apresentam o local e o regional como meros reflexos do global, sem efetivamente articular estes contextos com os processos históricos mais amplos. Dessa concepção decorre uma visão reducionista da história local, regional, entendida como um fenômeno único, distinto e fragmentado universal. Outras fragilidades ainda estão presentes nos livros regionais de história. Estudos de alguns pesquisadores que se debruçaram sobre o livro didático regional de história apresentam conclusões semelhantes, tais como o de Freitas, de 2001, sobre o estado de Sergipe, o de Souza, de 2005, sobre a Paraíba, e o de Leite, de 2007, sobre o Espírito Santo, o de KM, de 2007, sobre o Rio Grande do Sul. As fragilidades aqui apontadas estão cada vez menos presentes nos livros didáticos regionais, mostrando as contribuições do processo avaliativo protagonizado pelo PNLD ao longo de uma década. Nesse sentido, tais fragilidades são pontuais no conjunto das obras didáticas, aparecendo como resquício de uma tradição que, acreditamos, tende a ser superada em poucos anos. Constituindo os desafios que precisam ser superados, a saber, as abordagens folclóricas das culturas locais e regionais, que valorizam aspectos pitorescos dos estados e municípios, como festas, mitos, lendas, culinária, danças típicas, de modo fragmentado. A apresentação do livro didático regional como uma espécie de guia de turismo, evidenciando a exuberância das praias, rios e florestas, ou as atrações turísticas urbanas. O tratamento ufanista dado ao estudo de sua história, destacando os grandes feitos dos bravos homens, os chamados fundadores da cidade ou desbravadores da região, uma perspectiva eminentemente política e cronológico linear. A priorização de determinados grupos sociais ou espaços geográficos em detrimento de outros, como, por exemplo, o tangenciamento da história de afrodescendentes, indígenas, mulheres, assim como a ênfase ao estudo do litoral e das capitais, negligenciando o interior dos estados. Por que estudar história local regional na escola? A definição dos conteúdos que compõem as disciplinas escolares sempre suscita discussões que extrapolam o caráter didático-pedagógico, uma vez que perpassam diferentes campos de interesse, tais como a relação da disciplina escolar com a respectiva área do conhecimento, as expectativas da sociedade com a formação da sua juventude, a função social que a escola assume em cada época, dentre outros. Nesse sentido, o currículo escolar é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo, segundo Apple, de 99, página 59. A razão pela qual as discussões curriculares são permeadas por tensões, contradições, concessões, conflitos de ordem política, econômica, social e cultural, que influenciam tanto quanto são influenciadas pelas formas de organização de uma nação. Em tal cenário, cabe perguntar por que estudar história local regional na escola e buscar compreender que demandas sociais, culturais e ou acadêmicas consubstanciam as atuais preocupações com estudos locais e regionais na história escolar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer os 326 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que ultrapassam por aqui, por esse canal, por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos e o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube ou em outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.